E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Estou vendo uma oportunidade aqui, já vou entrar. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever no canal, a ativar o sino de notificações para você ficar a par de todas as aulas que nós temos aqui. Praticamente todos os dias, às 18 horas e 15 minutos eu subo aula. Eu ia entrar com mais uma taxa aqui, mas não deu tempo. Então você é muito bem-vindo aqui. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Todos os dias eu subo aulas aqui para trazer para você conhecimento, para você entender melhor como funciona esse mercado, para você entender que o mercado ele é lógico, ele é racional. Existem movimentos claros que você precisa aprender e entender como é que o preço se movimenta nas regiões de suporte e resistência para você operar. A partir do momento que você aprende, tá lá, ó, entrada na região. A partir do momento que você aprende como ele se movimenta, você vai saber como fazer seus trades. Olha a região que o gráfico está trabalhando. O gráfico está trabalhando nessa região aqui, ó. Cadu, por que você já entrou ali? Porque ele me demonstra sem estar força de movimentação para buscar a máxima da região. Então eu já entrei no início da região. Olha ainda, ele foi com o pavio buscar lá em cima. Ótimo, tranquilo. Pode ver, ó, todos os candles aqui estão fazendo pavio. Ó, pavio, pavio. Ou seja, ele está corrigindo praticamente no corpo. No corpo. Então para que eu vou esperar tocar lá no pavio, sendo que eu sei que o pavio vai lá buscar e vai fazer o movimento? É só observar o gráfico. Você tem que observar o gráfico. A observação do preço na região, no movimento da ação do preço, faz parte do trade. Então, se você quer operar a ação do preço na região de forma correta, preste atenção no que o gráfico está fazendo. Preste atenção nos candles na região. Preste atenção como é que o preço chega no suporte. Preste atenção como é que o preço chega na resistência. Se aqui é uma região de oferta, presta atenção como o preço chega ali na oferta. Se for uma região de demanda, presta atenção como o preço chega na região de demanda. Você vai ver que vai mudar muito os seus trades. Inclusive, para você entender um pouco mais sobre esses padrões de candle ou padrão de candle, eu deixo um e-book aqui, ó, inteiramente grátis para você baixar. São 36 páginas de estudos que você pode baixar lá no meu canal do Telegram, que está aí no banner do canal ou na descrição do vídeo. Você vai entrar nele, vai mensagem fixada, ó, vai ter 2 links. Aí você escolhe qual link para baixar na mensagem fixada. O que você vê aqui dentro? Você vê resultados dos alunos. Ó. Boa noite, Cadu. Nada como um dia após o outro e está lá uma entrada Hunter, analisando o processo para futuras entradas brilhantes e assertivas. Isso aí, isso aqui é o Lucas. Ó. O Lucas é o rapaz da Terra do Vinho, de Nova Trento, aqui de Santa Catarina. Entradas perfeitas, olha que sequência. Por que o Lucas é capaz de fazer isso, fazer marcações, fazer entradas perfeitas? Porque o Lucas está se aprofundando, o Lucas está no treinamento, ele está estudando, é aluno novo. E o que ele está fazendo? Trabalhando com lógica e razão diante do gráfico. Esse aqui é o Jonathan. Ó. Pode mandar resultado do Forex também? Pode. Ó. Fez 26 pontos no Forex. E olha que interessante, comprei o treinamento sexta. Olha só. Já fazendo resultados no Forex. Eu posso estudar o treinamento e operar outros mercados? É óbvio que pode. Nós estudamos aqui análise gráfica. A análise gráfica é para todos os mercados. Esse aqui é o Gilberto, ó, 3-0, lindo. Boa tarde, professor, obrigado pelos ensinos. É isso aí, Gilberto. Isso aqui é o Rivanildo, ó, mandando seus 3-0, lindo. Links para as aulas. Olha esse aluno, ó. Boa tarde, professor. Iniciei com uma banca de R$100, né? Um capital de R$100. E em 5 dias já multipliquei em 6 vezes. Obrigado pelo treinamento. Isso sim é ensinamento. Isso mesmo é ensinamento. Geralmente muitas pessoas se frustram por aprender de forma errada, métodos que não o levam a lugar nenhum. Aqui você aprende realmente como funciona. Esse daqui, eu esqueci o nome dele, ó, marcações são tudo, trade na hora do almoço, 2-1. Gratidão, professor, cada vez mais feliz. Consegui colocar 80% das minhas contas em dia. Já pensou? Aluno novo já está pagando as contas, hein? Bom dia, professor. 1-0, tá lá, ó. Sequência linda. Aluno novo fazendo seus estudos, sua métrica.
Bom dia, professor. Vitor aqui. Primeiro dia na conta real, 4-0. Só gratidão. Olha só como que é você estudar de forma correta. O Vitor falou para mim que ele estava tentando estudar melhor, se aprofundar. Falei para ele, olha, o treinamento pode te ajudar porque a análise gráfica ela é fantástica. E dá uma olhada. Primeiro dia na conta real, o Vitor já mandou um 4-0. Tá bom demais, né? É isso aí. Esses são os resultados dos alunos. Você pode entrar aqui no canal, acompanhar os alunos, aprender com eles. Se você tiver alguma dúvida quanto à questão técnica de análise ou quanto aos estudos, você pode mandar um direct para mim no meu Instagram e me seguir lá, lembrando que eu respondo só quem me segue, que é o Cadu Rinaldi. Aqui tem o link também para você acessar o treinamento, lembrando que ele está com 60% de desconto. Também tem meu WhatsApp aqui no link da página de treinamento, tem meu WhatsApp aí no banner do canal. Aqui no rodapé, na descrição do vídeo, tem meus contatos. Então, você quer estudar, quer conversar comigo, tirar alguma dúvida, será muito bem-vindo, tá bom? E olha a entrada que eu fiz aqui de venda, ó. Foi uma boa entrada? Foi uma entrada perfeita? Foi. Se eu tivesse feito essa entrada aqui, essa venda, seria para qualquer mercado, não só para binários, mas eu estaria ganhando se fosse no índice, se fosse no Forex, se fosse em qualquer mercado eu estaria indo bem. Por quê? Porque uma vez que você entende o movimento do preço, quando você aprende como analisar o preço, a ação do preço na região de suporte e resistência, ou como você aprende a analisar o price action na região de suporte e resistência, você vai entender como fazer uma execução ali, como executar um padrão de vela, um gatilho de entrada, né, um padrão de entrada de forma perfeita. E isso faz parte do treinamento, onde você vai setor por setor identificando a lógica da movimentação do gráfico para fazer a sua entrada, tá bom? Vamos para um outro ativo aqui, vamos dar uma analisada em outro ativo. Euro JPY foi o primeiro, Euro GBP é o segundo ativo a nós analisarmos. Dá uma olhada como que o Euro GBP está trabalhando. Está bem confuso, né? Então deixa o Euro GBP para lá. Vamos para o GBP USD. Poucos ativos abertos agora, ó. GBP USD. Por enquanto também tá meio de lado, né? Tá meio complicado o GBP USD. Vamos num outro ativo. Euro USD. Vamos ver o Euro USD se tem alguma perspectiva de movimentação. Ó, o Euro USD sim, o Euro USD já está fazendo um movimento mais claro, um movimento mais de movimentação lógica, uma perspectiva de movimentação. Ó, ele deu um tiro, né, uma busca lá em cima, mas tá difícil ele conseguir esse movimento, por quê? A região aqui é muito forte para ele transpassar. Se ele conseguir romper essa região, ó, se ele conseguir romper essa região, que é a região onde eu entrei com correção, ele vai vir buscar aqui em cima. Mas aparentemente ele não está com tanta força para isso não. Ele está bem minguadinho aqui, não tem força para essa perspectiva, inclusive eu vou aproveitar, vou entrar com duas taxas já, porque essa região aqui, ó, que é essa região do pavio, tá vendo essa região aqui, ó, que eu estou marcando o pavio desse candle, é a região onde eu fiz a entrada aqui de venda. Olha como o gráfico está trabalhando. Presta atenção no preço na região. Você conseguiu entender como que o preço está na região? O preço ele está travado. Ele está travado. Ele faz movimentos de 2 candles e corrige, 2 candles e corrige, 2 candles e corrige. Tá lá, ó. Tá lá. Existe análise mais simples que essa? Quando você entende o movimento do gráfico? Olha que entrada perfeita. Olha que entrada perfeita. Olha como é que está trabalhando o gráfico. Olha que coisa horrível, gente. Não tá legal, sabe? Tá ruim. Só que olha o que eu percebo, ó. Faz 2 movimentos e corrige. Faz 2 movimentos e corrige. Fez 2 movimentos e corrige. Este candle aqui, que é um engolfo, ó. Olha por que vocês erram. Aqui houve o quê? Um padrão de correção na região. Exatamente, padrão de correção na região. Houve engolfo. Mas olha como que o gráfico está trabalhando. O gráfico está travado. Olha aqui esse movimento, ó, travado. O gráfico está travado. Ele não tem força suficiente. Ele não tem força suficiente
para chegar aqui e buscar a máxima da região que é lá em cima. Ele não tem força para isso. Ele não tem força para isso. Então, se ele não tem força para fazer esse movimento, o que eu espero? Eu espero que haja uma correção nessa região. Só que por que eu consigo chegar numa análise como essa? E olha lá o movimento travado aqui. Por que eu chego numa análise como essa? Só porque eu olhei a vela aqui? Não. A vela aqui eu a utilizo como uma execução no movimento. A vela ali eu utilizo como um padrão de entrada. Quando eu vou ver ali o vela a vela, é porque eu estou analisando o movimento do preço na região. É o price action. Então, você tem que aprender como analisar o price action na região de suporte e resistência para aplicar o padrão de vela. Como assim padrão de vela? Eu não falei para vocês que tem um e-book ali, que você pode aplicar padrões de vela para você fazer as suas entradas? O padrão de vela ele tem que estar acompanhado com aquilo que o preço está fazendo na região. Porque se não tiver lógica, não tiver razão de movimento, não tem entrada, gente. Não tem, fica de fora. Perdão, olha que entrada linda, o preço continua caindo. E isso aqui eu vi só olhando vela a vela? Não. Vocês perceberam que eu abri o gráfico, olhei o gráfico, ao mesmo tempo, olha o que eu vejo aqui no gráfico. Ó. Vou dar essa de graça para vocês. Ó. Olha o que eu vejo aqui, o preço fazendo. Isso aqui é uma figura gráfica. É uma figura gráfica. Quando eu faço uma amplitude do movimento, eu já vejo o que o gráfico está fazendo. Eu estou vendo o movimento total do gráfico. Essa é uma das análises que a gente pode fazer de forma ampla e eu já entendo que nessa região ele vai começar a fazer vendas para continuar o movimento em sua figura. E olha onde ele está indo. Está indo buscar aquela região. Entendeu o que é analisar o price action? Porque o que acontece? A pessoa quer aprender como analisar o price action só vendo isso, ó. Só vendo aqui. Sabe onde você vai chegar? Em lugar nenhum. Você tem que ver o gráfico como um todo, entender o contexto setor por setor, e o volume ainda, para quem tem esse desejo, é primordial nesses momentos que o gráfico estão trabalhando assim, para você fazer uma entrada saudável, uma entrada correta, para você saber realmente o que o candle está fazendo ali naquela região. E aí sim, você é capaz de aplicar ali uma entrada perfeita naquela região para entender como trabalhar com ativo na região. Ó, o gráfico fazendo um padrãozinho, né? Isso é o que eu encontrei na internet sobre e aí sim vou... Ó, a Siri conversando comigo aqui. Não sei se eu entendi direito. Dá uma olhada, a Siri conversando comigo aqui, gente, ouvindo minha voz e querendo me responder. Fica quieta aí, Siri. Desculpa aí, tá? Questões que acontecem, né? Às vezes ela é que nem a Alexa, né? Às vezes você tá falando alguma coisa, do nada ela grita contigo. A Siri comigo é assim também, do nada, eu não sei se são algumas palavras, sei lá, às vezes eu falo, ela começa a falar do nada comigo. Então vamos lá, ó. Euro JPY, entradinha aqui, dá uma olhada, perfeita, né? Euro USD, olha a entrada de venda aqui, perfeita. Aqui eu já aproveitei e entrei com 3 taxas para ficar num 4-0, né? Começo de semana, movimentação ainda bem devagarzinho. GBP JPY, vamos dar uma olhada no GBP JPY. Ó, gráfico fazendo um movimento. Aqui era uma boa região. Ó, dá uma olhada. Entendeu o movimento do gráfico ou não? Entendeu? Preciso desenhar, preciso fazer alguma coisa, então vamos lá, vamos desenhar. Ó, região, aqui, já vou fazer uma entrada aqui. É uma região que pode travar o movimento ali? Pode, tá? Pode travar. Cadu, e se o gráfico quiser continuar o movimento dele? Ele vai continuar. Ele vai continuar. Eu tenho que entender a movimentação que ele está fazendo, eu tenho que entender o preço ali na região, e aí, se eu não conseguir compreender a movimentação naquele momento, o que vai acontecer? Eu vou ter que aceitar aquele loss e depois entender o que o gráfico está fazendo e continuar o movimento com ele. Agora, quando eu vejo já o gráfico trabalhando e fazendo um movimento que me leva ao entendimento que o price action ali na região está fazendo a movimentação correta, ó, pode ser que ele vai buscar o quê?
vai buscar o que lá? Vai buscar o pavio? Se ele buscar o pavio, eu vou entrar com juros e correções monetárias. Ó, vai buscar pavio? Foi buscar pavio. Então agora eu vou entrar com duas taxas. Tá lá, ó. Tomei o loss aqui nessa região e ele veio buscar pavio. Tá vendo? Veio buscar o bendito pavio. Olha lá, vou voltar lá para você. Tomei o loss, né? Agora olha o desenho daqui. Olha o que o gráfico está fazendo aqui, ó. Não é a mesma entrada que nós fizemos em USD, Euro USD? Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. É a mesma entrada. É a mesma o desenho, a mesma figura. Por que eu tomei esse loss aqui? Porque o fila da mãe foi buscar o pavio dessa vez. Ele foi buscar um pouco mais acima, ó. Eu entrei aqui no fechamento dessa região. Eu entrei no fechamento dessa região com essa região. Ele rompeu e foi buscar mais acima. Tranquilo? Entendi por quê. Eu já sei qual é o movimento. Olha a entrada. Olha a entrada. Foi boa ou não foi boa? Foi perfeita ou não foi? Cadu, você tomou um loss ali. Tá lá, ó. Perfeito. Eu tomei um loss aqui. Tomei o loss. Eu tomei o loss porque eu não tenho conhecimento? Não. Dá uma olhada. Quando o candle chegou nessa região aqui, olha o que aconteceu. Ele veio nessa região, ele tocou com um pavio ali, ó. Olha o que ele fez. Ele buscou essa região com essa região. Perfeito? Perfeito. Só que qual que é o problema dessa região aqui? Eu já entrei com uma taxa. Entrei. Qual que é o problema dessa região? Você consegue ver pavio aqui, ó? Pavio ali. Você consegue ver pavio nesse candle aqui, ó? Pavio aqui. Então, qual é a questão dessa região? Essa região, ela engloba toda essa movimentação aqui, ó. É isso aí, amiguinhos. Toda essa região aqui é a região de 50% desse movimento aqui, ó. 100% e 100%. Essa região aqui interna é os 50% do movimento. Então, o gráfico ele pode corrigir aqui, ele pode corrigir aqui, ele pode corrigir aqui. Só que eu sei o que ele está fazendo. Ah, ele pode corrigir aqui. Só que eu sei o que o preço está fazendo na região. Eu sei o que a ação do preço está fazendo na região. O gráfico já fez esse movimento lá no passado. O price action eu já sei o que está acontecendo. Olha o movimento, ó. Ombro, cabeça, ombro. Ó. É uma figura gráfica. Ele vai fazer. Eu já sei que ele está fazendo. Eu tenho que aguardar. Só que quando eu entro aqui, ó, nessa primeira região, o que acontece? Ele fala assim para mim, não vou corrigir aí porque ainda está barato, vou corrigir aqui em cima. Por quê? Ele vai pegar este ponto aqui do pavio juntamente com esse outro topo aqui. Tranquilo, tranquilo. Aceitei o loss, porque não teve como eu fazer a entrada ali na mesma região, e esperei o gráfico buscar a região para fazer a minha entrada. E olha lá, olha a entrada. Perfeito ou não foi perfeita? Foi perfeita. Talvez eu antecipei um pouco a entrada, poderia aguardar. Nesse momento que a gente tem que raciocinar muito rápido o gráfico, às vezes a gente pode, ao invés de aguardar uma melhor oportunidade, às vezes a gente acaba entrando um pouco antes. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas isso não significa que você não sabe o que está fazendo. Pelo contrário, você sabe o que está fazendo, tanto é que eu fui lá, ó, e entrei com duas taxas depois. E olha o movimento. Ó, esse movimento é o do GBP-JPY. Olha o movimento do Euro-USD. Não é igual? Olha só, Euro-USD, Euro-JPY. Euro-USD, Euro-JPY. É igual. O gráfico todo dia é igual. Você só precisa aprender. Por quê? Deixa eu te contar uma história. Esses dias eu estava vendo uma entrevista, um podcast, eu não lembro o que é agora. Eu estava vendo sobre o funcionamento do cérebro. O nosso cérebro, ele usa 20% da nossa energia do corpo para manter ele funcionando no dia. Só que é o seguinte, se você trata o seu cérebro como preguiçoso, ele não vai trabalhar. Então está acontecendo um chamado emburrecimento nos dias de hoje, nas gerações de hoje. Por quê? A geração de hoje não sabe o telefone do pai e da mãe decor, não sabe o nome da rua que ele mora, não sabe o número da rua, não sabe seu CEP, não sabe nada. Por quê? Porque tudo hoje se busca num smartphone. Tudo isso se busca no Google. Então as pessoas não estão treinando o cérebro, as pessoas não estão lendo mais. A leitura força o cérebro a trabalhar, força a musculatura do cérebro.
Você sabe o que a análise gráfica faz? Força o seu cérebro a trabalhar, a entender a padronagem do gráfico. Você sabe o momento de um padrão de vela porque o seu cérebro está treinado para isso. Você sabe uma figura porque o seu cérebro está treinado para isso. Você sabe o que a ação do preço está fazendo naquela região porque o seu cérebro está treinado para isso. Por isso que você tem que aliar teoria, estudos profundos na análise gráfica junto com a prática. Por isso que eu sempre falo, tempo de tela é primordial. Então o que acontece? Se a pessoa não treina o seu cérebro, se ela não treina a sua visão, quando eu falo treinar a visão, estou falando de treinar o cérebro junto. Quando eu falo, olha, aqui aconteceu uma figura gráfica, tem gente que fala assim, figura? Eu não vejo nada. Por que não vejo nada? Porque o cérebro não está treinado. É a mesma coisa quando eu pergunto para alguém e falo assim, escuta, liga para o seu irmão ou para a sua irmã. Ah, peraí, ele não sabe o telefone de cabeça. Por quê? Porque o cérebro está acostumado a não trabalhar, a ir buscar facilidade para não gastar energia. Só que com isso, os neurônios que fazem essa parte do nosso cérebro, da memorização ou desse trabalho de padronagem, está, não é a palavra correta, mas atrofiando, vamos assim dizer para você entender. Tanto é que nos estudos, eles pegaram os taxistas de Londres, eu não sei se você sabe, mas existe uma regra em Londres, que todo taxista que trabalha em Londres, ele, para ser taxista, ele passa numa prova e ele é obrigado a decorar todas as ruas, números e lugares do centro de Londres. Ele não pode usar nenhum artifício, nem GPS, nem mapa para poder identificar as regiões. Então ele é obrigado a saber decor. Sabe o que acontece? Fizeram estudos com o cérebro desses taxistas e com as pessoas da geração mais nova de hoje em dia que usa celular para tudo, computador para tudo. O tamanho da região usada pelo cérebro dos taxistas era gigantesco maior. Por quê? Porque eles são obrigados a fazer padrões mentalmente, eles são obrigados a fixarem padrões na sua mente para entenderem os caminhos onde eles vão levar os passageiros. O que eu estou querendo dizer para você com isso? Eu não falei que eu fiz essa entrada com base num padrão que já tinha acontecido aqui no gráfico? Por que eu esperei um padrão de vela, entrei aqui, não deu certo, ele foi lá e fez o mesmo padrão, manteve o mesmo volume, e eu falei, não, agora eu vou entrar então com duas taxas, porque é aqui mesmo, ele está fazendo todo um padrão. O meu cérebro já está treinado para isso. Por quê? Porque eu conheço as teorias, eu conheço as técnicas, eu conheço o contexto gráfico, eu sei como a ação do preço trabalha na região, eu sei executar um price action, eu sei usar um padrão de vela, eu sei fazer um padrão de entrada, eu sei analisar um gráfico. Isso foi da noite para o dia? Não. Isso foi através de estudos, aprofundamentos na análise e treinos. Então é igual você dirigir um caminhão. Você pode ser motorista do carro aí há 20 anos, mas você vai montar num caminhão e vai sair fazendo curva dentro de uma cidade tranquilo? Não. Você vai ter que treinar isso. Então o gráfico é a mesma coisa. Você tem que aprender, você tem que se aprofundar, você tem que aprender como analisar o price action na região de suporte e resistência para aplicar um padrão de vela, por exemplo. Você tem que aprender como analisar a ação do preço na região de suporte e resistência. Você tem que aprender como analisar o price action em suporte e resistência para aplicar um padrão de entrada. Porque este treino vai fazer com que quando você olha o gráfico, você fala assim, nossa, mas está muito fácil, está muito claro, está muito lógico. É isso que vai trazer a lógica e a razão ao seu cérebro. Você saber o que está fazendo de forma técnica. É igual o fio terra, né? Você vai instalar um chuveiro. Tem lá um fio azul, um fio marrom e um fio verde. Um exemplo. Você sabe qual que é o fio terra que você tem que deixar de fora? É regra, é regra. Então você tem que saber qual que é o fio terra ou colocar na região do fio terra, certo? Então se você vai fazer uma instalação, existe um padrão. Existe um padrão qual é o fio de aterramento. Toda profissão existe um padrão. Por que na análise gráfica, por que no trading você não quer estudar? Você não quer entender como é que funciona o gráfico? Você não quer entender os movimentos de forma correta? Você tem que entender todos esses padrões. Se você não entender, fica difícil você aprender e ser assertivo. Esse e-book mesmo que eu deixo para vocês estudarem, teve uma vez um seguidor do YouTube que falou assim, mas é muito difícil,
Nossa, é 36 páginas, são 16 padrões que eu tenho que decorar de padrão de vela. Olha, padrão de vela mesmo são mais de 80 e poucos padrões. Esses 16 são os que eu mais utilizo. Poxa, se a pessoa não quer pelo menos entender um funcionamento de 16 padrões de entrada de vela na região, como é que ele quer entender um gráfico como um todo? Aí fica difícil, né? Então aprenda como analisar o Price Action em região de suporte e resistência para você aplicar um padrão de entrada, um padrão de vela que seja. Você tem que aprender como analisar o gráfico, como operar o gráfico, como operar um suporte e resistência, como operar a ação do preço, como operar o Price Action, como analisar a ação do preço na região ali, utilizando ou não um padrão de vela para sua entrada. Então aqui eu fiz uma taxinha, uma entrada com 2 taxas, né? Para compensar esse loss aqui que eu acabei entrando um pouquinho antes da hora, porque ele veio buscar o pavio, tranquilo, eu entrei no corpo, ele veio buscar o pavio, entendi, fui lá, fiz um 2 a 1, aí aqui mais uma entrada em EURUSD com 3 taxas, né? Fiz um 5 a 1, e aqui o Euro JPX foi aquela primeira entrada, fiz um 6 a 1. Dá uma olhada, ó, se essa entrada tivesse sido no Forex ou no índice, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 minutos o preço a seu favor. E aí depois desse pequeno padrão aqui, né? Se você poderia sair da operação, fechar sua ordem em uma operação só no dia. Então, gente, quer aprender como analisar o gráfico? Quer saber como funciona? Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, acompanhe as aulas aqui todos os dias no YouTube com essas super dicas que eu trago para você. Quer se aprofundar? Quer parar de entregar dinheiro para a corretora? Quer aprender realmente como funciona o gráfico? Quer ser alguém nesse mercado? Quer ter lucro? Quer saber como analisar o gráfico de forma correta? Vem para o treinamento. Você pode acelerar os seus conhecimentos, você pode acelerar a sua consistência. O acesso é para a vida toda, o Tira Dúvidas é direto comigo e o preço ainda está com 60% de desconto, tá bom? Te vejo então amanhã, uma super semana para nós, uma ótima semana para nós. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!